Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos falar sobre uma das últimas operações que normalmente nós trabalhamos cotidianamente, que é a divisão. Então aqui nós encerramos essa construção dos estudos das operações da matemática para que você agora tenha base para fazer aí os seus raciocínios lógicos, suas atividades que vocês estão recebendo na plataforma SMED GV. Então, muita atenção, anote aí todas as informações necessárias para que a gente saia aqui super inteligente com esta operação da matemática. Então vamos lá. O conceito da divisão é uma das 4 operações da matemática e está ligada juntamente com a multiplicação. Se você viu a nossa aula de multiplicação, eu lembro que eu disse para que vocês tenham muita atenção, porque a gente fala que uma é o inverso da outra. Que ao trabalhar a divisão, nós precisamos muito da multiplicação para a gente saber aí a questão dos fatores, qual o número que será o multiplicador e agora quais serão os divisores. Então a divisão, além dela ser uma particularidade diferente das outras operações, na hora de resolver, a gente tem que ter essa atenção. E a divisão, ela está ligada à ideia de repartir em quantidades em partes iguais. Então a ideia que você tem que ter é, se você fez um bolo, dividiu ele exatamente, aí vamos, por exemplo, em 8 pedaços, você vai dividir ele em partes iguais para quais quantidades? Então aí a divisão tem que ser a ideia de repartir uma quantidade em partes iguais. Olha essa situação hipotética. A tia aí tem 3 sobrinhas, né? E aí ela fez aí vários brigadeiros. E ela queria dividir em partes iguais em quantidades. Então vamos contar quantos brigadeiros ela tem aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 brigadeiros. E aí uma queria mais do que a outra, a sobrinha. E ela falou assim, não, nós vamos repartir em partes iguais. Cada uma vai receber a mesma quantidade. E assim ela foi fazendo, dividindo os brigadeiros para cada uma das suas sobrinhas, para que nenhuma ganhasse menos do que a outra. Então, ao repartir todos os brigadeiros, aí quantos brigadeiros as sobrinhas receberam cada uma? Então, analisando aí, nós temos aí, vemos que cada sobrinha recebeu 6 brigadeiros. Então, quantas sobrinhas nós temos? Nós temos 3. Vamos analisar pela multiplicação? 3 sobrinhas. Quantos brigadeiros cada uma recebeu? Cada uma recebeu 6 brigadeiros. Por que é o inverso da outra? Olha só, na divisão, estamos olhando aí a multiplicação, porque 3 vezes 6 era 18. 18 era o total de brigadeiros que a tia tinha feito para dividir com as suas sobrinhas. Então, 18 dividido por 3 sobrinhas, nós temos aqui 6 brigadeiros. Então, olha que interessante a gente analisar com essa situação, para que a gente analise e perceba que a gente depende um pouquinho da multiplicação para resolver a divisão. E assim como as outras operações, a divisão também tem os seus símbolos. Então, olha só. Nós temos esse símbolo aqui quando a gente vai fazer o quê? Armar a operação, que chama óbelo. Esse nome é de um matemático, então eles deram esse nome para ele em uma homenagem. E nós também temos a chave, que aí a gente resolve a partir deste símbolo aqui também. Então, você analisando esse símbolo na hora de apresentar como atividade, você vai perceber que é uma divisão. A divisão também tem os seus termos. Cada número, cada algarismo tem a sua nomenclatura. Então, nesta operação aí, 18 dividido por 3, né, nós temos aqui o resultado 6 e o resto 0. Então, o número 18, ele é o dividendo. O número 3 nós teremos o divisor, ou seja, quantas vezes nós vamos dividir o dividendo. No número 6, a gente tem a teoria de chamar de resultado, mas ele também chama quociente, e nós temos o 0 como chamando resto, como termo da divisão resto. E aqui eu já vou acrescentar mais uma informação.
Toda vez que nós tivermos uma divisão e que o resto for zero, nós teremos uma divisão que chama divisão exata. Nós vamos fazer uma prática um pouquinho mais para frente, mas já fique com você aí esta informação. Outra ideia para a gente colocar lá com a ideia dos brigadeiros, o exemplo do brigadeiro, nós vamos analisar a seguinte ideia. Olha, no exemplo da distribuição dos brigadeiros, podemos fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes o número 6 ele cabe dentro do número 18? Essa ideia é muito bacana porque a gente, além de trabalhar a divisão, nós vamos associar com a multiplicação. Então, quantas vezes o número 6 vai caber aqui dentro do número 18? Então, nós temos que fazer aqui uma adição para a gente entender. Olha, nós temos o número 6 mais 6, que daria 12. Então, a gente consegue colocar mais o número 6. Vamos ver? Mais 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, nós temos aqui, então, 18. Então, a proposta é saber quantas vezes o número 6 cabe dentro do número 18. Quantas vezes? Olha, 1, 2, 3. Olha que interessante a gente pegar na multiplicação. 3 vezes 6, nós temos 18. Então, é muito interessante a gente fazer todas essas estratégias para que a gente consiga entender também a divisão. Uma coisa que é muito característica da divisão é que na hora de resolver a operação, as outras operações a gente sempre começa a resolver pela unidade, depois dezena, depois centena, unidade milhar e assim por diante. Na divisão, a gente já faz o inverso. Nós devemos fazer a divisão sempre lá pela primeira ordem que a gente consegue analisar. No caso aqui do número 693, nós vamos começar a divisão por onde? Pelo número 6, que está aqui na centena. E a gente vai fazendo cada processo que tem que fazer. Nesse momento aqui, eu estou mostrando para vocês por onde começar a divisão, sempre pela ordem maior, se é a unidade milhar, se é a centena e assim por diante. A gente sempre começa na ordem maior. Então, muita atenção na hora de dividir. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo como uma divisão exata. Eu tenho, vamos supor, 6 balas e vou dividir com 2 crianças. Professor, eu ainda não consegui entender a ideia dessa divisão em partes iguais. Lembra que eu disse que a gente tem que auxiliar com a multiplicação? Então, vamos pegar a ferramenta da tabuada para ver o seguinte. Então, qual é a pergunta que nós fazemos? Qual número que, ao multiplicar por 2, eu vou ter exatamente 6? Então, vamos olhar na tabuada. É o 2 vezes 1? Não, porque dá 2. É o 2 vezes 2? Não, porque dá 4. Então, é o 2 vezes 3? Sim, nós chegamos no objetivo. Então, olha só. 3 vezes 2, nós temos 6. Então, essa é a ideia de analisar junto as duas operações. Então, 6 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2 é 6. Então, 3 vezes 2, 6. Agora a gente vai diminuir para a gente ter a certeza que é uma divisão exata. 6 menos 6, nós temos o resto, 0. Então, nós temos aqui uma divisão exata, aonde o nosso resto é 0. E a ideia de analisar junto com a tabuada ou a multiplicação. Outro exemplo agora. Nós temos aí 15 dividido por 3. Vamos também recorrer à tabuada. Ainda nós conseguimos analisar um número que por si só a gente consegue ver um total na tabuada. Mas analise o seguinte, se a gente for olhar primeiro o seguinte. Nós temos aqui a dezena, que é o número 1, e a unidade, que é o número 5. 1 é divisível por 3? Não, porque além de ser um número menor, então eu não consigo dividir 1 para 3. Então eu vou pegar força, a gente fala assim, vamos pegar força com o próximo número. Então eu analiso o 15 no total, mas de início a gente analisou somente a dezena. Então, qual o número que ao multiplicar por 3 eu tenho exatamente o resultado 15? Vamos analisar lá na ferramenta da tabuada.
Olha só aqui, ó, 3 vezes 5, eu tenho o resultado 15. Então, 15 dividido por 3 é 5. Vamos analisar se é uma divisão exata? 15 menos 15, 0. Então, também temos uma divisão exata, onde o nosso resto é 0. Outra ideia de divisão exata, analisando também da dezena para a unidade. Vamos olhar agora o seguinte. Eu tenho aí 96 dividido por 4. A primeira pergunta é se 9 é divisível por 4. Sim, porque é um algarismo maior, um número maior. Então, eu tenho essa possibilidade de dividir. Agora, nós vamos para um outro passo. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual número que, ao multiplicar por 4, eu vou ter exatamente 9 ou aproximar de 9? Não pode ultrapassar. Então, vamos analisar, então, na tabuada. Olha, eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. Professor, você falou que não pode ultrapassar de 9. Ou tem que ser 9 exatamente, ou aproximar. Então, vamos descer um pouquinho, né? Então, olha aqui, ó, 4 vezes 2, eu tenho 8. Aproximou de 9. Se a gente analisar aí na tabuada do 4, não tem um multiplicador que dá exatamente 9. Então, nós vamos utilizar aqui, então, o 2. Olha só, 2 vezes 4, nós temos 8. Vamos diminuir 9 menos 8, que vai dar 1. O que nós devemos fazer agora? Nós temos o número 6 para analisar, só que a gente não vai analisar ele sozinho, porque agora ele vai, ó, descer. Então, a gente vai analisar agora 16. Qual número que, ao multiplicar por 4, vai dar exatamente 16? Olha aqui, ó, exatamente 16 é multiplicando 4 vezes 4. Então, 4 vezes 6, 16. 16 menos 16, 0. Temos aqui uma divisão exata, onde o nosso resto é 0. Agora vamos aumentar aqui os números, né? A gente já tem possibilidade de trabalhar com números maiores. Então, nós temos aí 11.225 dividido por 5. Vamos analisar para a primeira pergunta. Se o 1, que está aqui na unidade de milhar, é divisível por 5. Não é, porque é um número menor. Então, nós vamos ter que pegar a força aqui, ó, com o número 2. Agora, a gente analisa o número 12. Ao multiplicar qual número por 5, que vai aproximar de 12? Só pode ser o número 2, ó, que vai dar 10. Porque se eu multiplicar por 3, vai ultrapassar de 12. Então, 12 dividido por 5 aqui seria 2, porque 2 vezes 5, 10. 12, aqui vamos diminuir. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. O que nós temos que fazer agora? Descer o próximo número 2, que está aqui na dezena. Qual número que, ao multiplicar por 5, vai aproximar de 22? Nós temos que analisar aqui, então, o 4, olha, porque 4 vezes 5 vai dar 20. Então, aproximou, não ultrapassou. 22 menos 20 vai dar 2 também. Agora, a gente desce qual último número que está na unidade, que é o número 5. Agora, a gente consegue fazer uma divisão exata, por quê? Nós temos um número que, ao multiplicar por 5, que dá 25, que é o próprio número 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Uma divisão exata que foi dividido normalmente. Vamos pensar nessa seguinte forma. Se eu tenho aqui 1.225 balas e dividir para 5 pessoas, cada uma dessas 5 pessoas vai receber 245 balas. Agora, a gente também trabalha um pouquinho menos, né? A gente sempre frisa muito essa atividade de exata, a consciência de que repartir, tem partes iguais uma quantidade, mas também a gente tem que passar pelas divisões não exatas. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, aonde o resto não é 0. Então, toda divisão diferente,
onde o resto é diferente de zero, a gente tem uma divisão não exata. Então vamos auxiliar também com a tabuada para que a gente entenda isso. Então, 8 é divisível por 3? Sim, porque é maior. Então vamos analisar. Qual número que eu vou multiplicar por 3 que vai aproximar de 8? O 2, que vai dar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, nós temos aqui 2. Agora vamos fazer o seguinte, descer o número 5. Vamos analisar agora os 25. 25 dividido por 3. Eu tenho um número que ao multiplicar por 3 vai dar exatamente 25? Vamos analisar. 21, 24, 27. Então, eu não tenho um número que dá 25 exatamente. Então, eu tenho que analisar aqui, ó, o que aproxima. Então, é o 3 vezes 8, que vai dar 24. 25 balas, vamos pensar assim, menos 24 vai dar 1. Olha só, é uma divisão não exata, porque o nosso resto ele foi diferente de zero. Olha, diferente de zero. Então, quando nós temos um resto diferente de zero, a gente tem uma divisão não exata. A ideia de divisão é também que a gente pegue vários exercícios, vocês já estão aí cheios de exercícios na plataforma, atividades que vão fazer o quê? Você trabalhar o seu raciocínio lógico, analisar as duas operações, e a divisão, ela não é uma divisão menos importante do que as outras, mas a gente precisa praticar, porque eu entendo que às vezes tem muita informação, mas a gente precisa passar por todas elas. Então não esqueçam de fazer as atividades da plataforma e acessar também as nossas redes sociais. Então, para acessar nossas atividades da plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas atividades, nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um abraço e até a próxima aula.